ONGs portuguesas para a pesca, trabalhamos os assuntos da pesca e não só, muitos outros temas importantes relacionados com a conservação dos ecossistemas marinhos. Bem-vindo, Francisco, bem-vindos a todos. Este é um ciclo de webinars dedicado ao FEAMP, ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca, do novo ciclo, 2021-2027. É um tópico muito importante, que nós identificámos como muito importante na PONG Pesca e que decidimos organizar estes webinars como forma de promover o debate a nível nacional, porque sabemos que este assunto está a ser discutido a nível europeu, mas achámos que aqui os stakeholders em Portugal era importante e muito útil envolvê-los na discussão deste assunto. Então, e dadas as condições e o atual panorama que enfrentamos, selecionámos esta forma, não é? Este formato do webinar online. Toda a gente já está a ficar mais profissional no uso destas tecnologias, não é? Felizmente e infelizmente ao mesmo tempo. Mas tivemos o primeiro webinar há uma semana atrás, correu muito bem, as pessoas participaram de forma muito ativa e a oradora também foi uma apresentação muito interessante. E hoje é o segundo, damos as boas-vindas ao Francisco Guerreiro, eurodeputado do Partido Animais e Natureza, PAN, pertencente ao Grupo dos Verdes, vice-presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, membro de várias outras comissões, mas nomeadamente aquela que mais nos interessa hoje, a Comissão das Pescas. Vamos então começar e pedíamos então ao Francisco uma apresentação, não é? E depois, seguido de uma sessão de questões pelas pessoas que nos estão a ver em casa. Para quem não esteve cá a semana passada, fica a saber que a forma de funcionarmos vai ser por escrito, os participantes não conseguirão ter acesso a ligar a câmara nem a ligar o seu microfone, por isso pedimos que façam as vossas perguntas por escrito no ícone Q&A, na barra de ferramentas em baixo, na parte de baixo do ecrã. Nós vamos acompanhando as perguntas, depois no final da apresentação, ou nós colocamos as perguntas ao Francisco, ou se o Francisco preferir ir lendo diretamente as perguntas, assim o fará. Se tivermos tempo de responder a tudo, ótimo. Se não tivermos tempo, não faz mal. Depois podemos endereçá-las de uma outra forma. Aproveito só para dizer a todos que as perguntas, quando os participantes escrevem aqui as perguntas, os outros participantes não as conseguem ver, por isso pedimos só que as perguntas sejam lidas antes de respondidas, Francisco, se não te importares. E acho que é isto. Podemos começar e o final está previsto para as 3 horas. Obrigada a todos e boa apresentação. Olá, obrigado Ana e obrigado a todos os que estão presentes. É o meu primeiro webinar, portanto será uma estreia, espero que corra tão bem como a que tiveram na semana passada, espero estar à altura do desafio. Vou fazer uma breve apresentação, ou seja, vou enquadrar uma apresentação que irei apresentar aqui para todos vós e depois pedi até que fosse disponibilizado para quem assim o necessitasse via e-mail. Vou apresentar o estado dos nossos oceanos, depois vou mergulhar um bocadinho no FEAMP, no seu enquadramento, vou depois partilhar também a posição do PAN e dos verdes europeus, que é assinalar as dificuldades que estamos a ter, porque já estamos numa fase de trílogos e depois também vou explicar o que é essa fase de trílogos e depois finalizo com algumas considerações de como podemos, não só a nível individual, mas também coletivo, forçar a que haja mudanças positivas. O andamento do FEAMP já está em curso, como foi aqui bem dito, portanto, a este nível, mesmo a este nível, ainda se pode fazer algumas pressões, nomeadamente na sociedade civil, e as ONGs nesse campo têm feito têm tido um papel muito importante a pressionar as famílias políticas europeias e as nacionais para se comprometerem com objetivos muito concretos, nomeadamente do que também vamos falar, a questão dos subsídios perversos dentro do FEAMP. Portanto, agora vamos ver se eu consigo partilhar aqui então a apresentação para que todos vós possam ver. Partilhar a tela. Creio que já é visível para... Já conseguimos ver, sim. Certo? Basta pôr em modo full screen e conseguimos ver. Ok, aqui vemos nós. Antes de mais, agradecer mais uma vez esta oportunidade, dizer-vos que não fui eu que fiz este PowerPoint porque não sou a pessoa mais indicada para o fazer, passados estes anos todos ainda não simpatizo com o PowerPoint, mas acima de tudo gostaria-vos de falar do modelo
económico e social que nós atualmente temos. Nós podemos ver aqui um gráfico da World Wide Foundation que fala e que o modo principal é que tenhamos um consumo consciente dos produtos marinhos, nomeadamente peixes, bivalves, etc., tudo o que se envolve, algas, mas o que acontece realmente é o inverso, ou seja, nós temos um modelo de superprodução, neste caso superexploração, que, como podemos ver, não consegue adaptar-se às necessidades da biodiversidade, às quantidades que são apontadas pelos cientistas como os limites máximos de captura, e continuamos num paradigma de consumo exacerbado numa das proteínas que é fundamental para algumas comunidades, mas que, tendo em consideração o panorama e o modelo económico hiperextrativista que nós vivemos e de superprodução e mesmo de superdesperdício, o que nós vemos é que realmente há aqui um desfazamento. Portanto, nós ainda importamos muitos produtos derivados da indústria da pesca, não conseguimos ter autossuficiência dentro deste paradigma de consumo exacerbado. Portanto, é isto que nós temos também pôr sempre em perspectiva, porque nós estamos a superconsumir um recurso que tem, obviamente, os seus limites, e então daí também a importância destas ferramentas que nós na União Europeia vamos construindo e vamos melhorando, nomeadamente o FEMP, para garantir que haja uma pesca mais sustentável e que garanta que a ciência é sempre a base da tomada de opiniões por parte dos decisores políticos. Nem sempre, infelizmente, como vos mostrei à frente, isso é o que acontece. Todos nós, de um modo geral, temos ouvido falar nos meios de comunicação social, nas redes sociais, através também do papel, mais uma vez, que eu considero fundamental, que nós consideramos fundamentais, de ONGs como a Ponto Pesca, que falam destas problemáticas, da destruição massiva dos nossos oceanos. Todos nós sabemos que são vários os fatores que assim o puxam para este extremo, não só as alterações climáticas derivadas do nosso modelo de consumo, produção e distribuição, mas também, mais focado nos oceanos, a subexploração que tem existido e o comércio ilegal de muitas espécies que em muitas áreas é muito difícil de controlar. As técnicas de pesca, obviamente, com o avanço da tecnologia, também estão cada vez mais sofisticadas e com isso, naturalmente, também conseguem capturar muito mais quantidades em menos tempo, o que também depois terá vários problemas, nomeadamente relativamente a outro tópico que aqui está em acessório, que é a captura involuntária de outros animais. O que para nós também é evidente é a poluição gerada pelo ser humano na sua atividade comum, que polui os rios, polui os aquíferos e polui os oceanos. Todos nós certamente já ouvimos falar da poluição e já a vimos de modo generalizado, sobretudo quando ouvimos notícias tão alarmantes como as que têm vindo a ser partilhadas, que dentro de 10 anos, antes era até 2050, mas esse timeline já foi encurtado, portanto até 2030 possivelmente haverá mais plástico no mar do que peixe. E isto é realmente alarmante, isto é realmente assustador, porque o que nós podemos verificar é que há uma contaminação da cadeia alimentar. Nesse sentido, temos obviamente de trabalhar em várias frentes. Falta, como é óbvio, mais controle e mais regulamentação, é algo que tem falhado não só a nível europeu, mas sobretudo nos Estados-membros. O FEAMP, mergulhando aqui no fundo europeu, é obviamente um dos fundos mais importantes no quadro da União Europeia. Dizer-vos, como foi aqui bem dito, que eu sou membro efetivo da Comissão de Pescas, portanto nesse sentido, e consegui, felizmente, porque dentro das próprias famílias há sempre, naturalmente, uma necessidade de nós encontrarmos as pastas onde sentimos e temas onde sentimos que somos mais relevantes, e para mim e para nós foi muito relevante sermos redatores sombra do FEAMP. O que é um redator sombra? Ou se é relator ou se é relator sombra. O relator é quem faz as considerações de uma determinada proposta e negocia essa proposta com os contributos dos redatores sombra de outras famílias. Os redatores sombra tentam ao máximo influenciar o relator para que no documento final haja uma série de posições dessa própria família. Portanto, nos verdes europeus, eu sou o relator sombra do FEAMP, portanto é um trabalho que tem exigido muito da nossa equipa, também dos verdes, mas temos tido um acompanhamento muito bom, temos tido uma parceria também muito
muito sustentada com as ONGs, não só nacionais mas internacionais, e isso é de máxima relevância para que consigamos ter um fundo que se adapte às necessidades que nós todos temos, não só a comunidade piscícola, mas as ONGs, a comunidade científica, e para que consigamos reduzir ao máximo os chamados subsídios insidiosos ou os subsídios que não promovem a sustentabilidade do setor. Dizer-vos no enquadramento que esta proposta foi feita do FEAM, foi feita, como podem ver, a 13 de junho de 2018, portanto ainda foi no mandato anterior. Naturalmente ela visava que os Estados-membros tivessem uma priorização das suas estratégias, portanto conseguissem alocar melhor os recursos às suas próprias necessidades, e o orçamento tendencialmente está em 6 mil milhões de euros, arredondadamente, considerando sempre que, e aqui temos de ter sempre isto em consideração, que é o orçamento, o fundo só estará em vigor depois de aprovado o quadro financeiro plurianual, que é o bolo geral, em que depois o FEAMP se inclui. Portanto, até o quadro financeiro plurianual estar aprovado, o FEAMP não poderá entrar em ação, só se houver uma derrogação e não só o quadro financeiro plurianual como o FEAMP tiver 1 ou 2 anos de transição adicional. Positivo na nossa visão, porque há muita coisa a fazer. Francisco, desculpa. Posso só pedir que voltes atrás, sei lá, uns 2 minutos, porque eu acho que, não sei se fui só eu, mas estava aqui a ver com a Ana, acho que parou durante um bocadinho. Sim, meio minuto. Meio minuto, se calhar, exatamente, sim. Desculpa, é que parou e eu não sabia se era só eu. Não há qualquer problema, indiquem-me sempre que... Ok, obrigada. Voltando aqui então um bocadinho atrás e falando da importância do FEAMP, é um dos 5 fundos estruturais da União Europeia. Ele está consagrado, portanto é o segundo fundo a segunda pasta mais importante dentro das pescas. O primeiro naturalmente é a política comum de pescas, mas que até ver não terá qualquer tipo de alteração. Portanto neste momento é a pasta mais importante a ser negociada dentro da Comissão de Pescas, e já vai numa fase de trílogos, que já explicarei mais à frente do que é que se trata. E lá está, este fundo é fundamental para que se garanta o cumprimento de uma série de prioridades, não só nacionais, a nível de soberania alimentar, de diversificação da oferta de produtos, a garantia das comunidades pescatórias, nomeadamente as locais, mas, sobretudo, e no cenário de alterações climáticas, que se garanta a preservação dos estoques e da biodiversidade. O que nós vemos é que realmente estes fundos não têm servido na sua melhor maneira para garantir esta coerência entre os dados que nos chegam das associações e da comunidade científica e depois a sua aplicação no dia a dia. E então, caminhando para este novo regulamento, o que tem sido promovido foi que a Comissão Europeia fez a sua proposta, como está aqui partilhada, a 13 de julho de 2018, e ela visava, no fundo, tentar simplificar uma série de opções que já existiam no fundo, garantindo que não houvesse, ou na expectativa que houvesse menos pesca acessória, que houvesse um melhor aproveitamento dos fundos também a nível local e que as prioridades estratégicas nacionais fossem realmente contempladas mais do que um plano macro. O orçamento está sensivelmente a rondar os 6 mil milhões de euros, portanto num período de 7 anos, e o que eu estava anteriormente também a referir é que este fundo só estará em vigor depois do quadro financeiro plurianual estiver aceito. Portanto, o bolo geral, o quadro comunitário de todos os fundos e de todos os gastos da União Europeia, depois desse quadro, quando esse quadro estiver negociado e finalizado, e houver os trílogos entre a Comissão Europeia, o Parlamento e o Conselho, depois desse quadro estar aprovado, estará também aprovado o FEAM. No seguimento da proposta da Comissão Europeia, como somos co-legisladores, o Parlamento Europeu emitiu a sua opinião também ainda
na sessão anterior, na legislatura anterior, e então nesse sentido este novo corpo, estes novos eurodeputados, estas novas famílias políticas, ficámos de negociar o que estava na mesa. O Parlamento Europeu tem uma determinada posição, que é mais vanguardista, e mais vanguardista no sentido de proteger todas as áreas envolvidas, nomeadamente sendo mais conservadores na área da proteção da biodiversidade, sendo que o Conselho é quem mais se afasta desta linha. Portanto, tem uma perspectiva mais nacional e aí incorre mais a vertente produtivista, por assim dizer. E é nesta fase que estamos agora, estamos a negociar em trílogos, ou seja, o Parlamento Europeu tem uma posição, o Conselho tem outra e a Comissão Europeia tem uma terceira. E nesse sentido tentamos harmonizar todas estas posições para chegarmos a um documento final. Sempre que vamos para negociações de trílogos, quem negocia por parte do Parlamento Europeu é o relator e nós, como relatores sombra, temos reuniões preparatórias para tentar garantir que o que foi aprovado no Parlamento depois chega a cumprimento por parte do relator nessa negociação, sabendo que há sempre negociações, obviamente como está a decorrer o processo eu não vos posso aprofundar o que está na mesa, mas há sempre margem para tentar negociar artigos, tentar negociar percentagens, tentar negociar posições, sabendo que teremos todos que fazer até certo ponto algumas cedências. Portanto é esse processo que agora está a decorrer e do qual eu também faço parte. Dizer-vos também, no que concerne a questão dos subsídios à pesca, há nomeadamente os subsídios que não têm beneficiado a sustentabilidade do setor e mais propriamente da preservação e da biodiversidade, nós guiamos-nos por padrões que já estão estabelecidos, nomeadamente na Organização Mundial do Comércio, onde também estão a decorrer negociações paralelas e onde foi proibido ou deseja-se que se proíba uma série de subsídios que contribuem para a sobrepesca e para a pesca excessiva. Também na Comissão Europeia, esta é uma das sensibilidades, até com o novo comissário para o ambiente e os oceanos, é uma sensibilidade que tem sido acrescida, mas muitas vezes ao concretizarmos é difícil pôr em prática esta não utilização de fundos públicos para a sobrepesca e para a pesca excessiva que atualmente acontece. Dizer-vos também que na ONU existe uma clara menção a este objetivo, de terminarmos com os subsídios à pesca ilegal e à pesca não regulamentada e não declarada e à sobrepesca, portanto é o objetivo 14.6. É claro que nós temos chapéus dos quais nós também nos guiamos para garantir que estas negociações que temos têm o cumprimento destas diretivas internacionais. Dizer-vos também que parece-nos muito importante que, segundo um relatório económico anual de 2019 sobre a frota de pesca da União Europeia, houve uma elevada rentabilidade do setor. Portanto, quando nós falamos de fundos e fundos que sejam alocados para este setor, temos sempre em ter em consideração que realmente isto é um setor bastante lucrativo e que estes fundos devem servir para o essencial e não para gastos acessórios. Portanto, estamos a falar de dinheiro público, deve ser bem gasto e sobretudo para a preservação da biodiversidade e dos estoques, para garantir que os pescadores também têm as condições laborais que necessitam, mas sobretudo que se garanta que há uma reposição dos estoques que hoje em dia estão sob elevado stress. E neste sentido, falarmos do posicionamento que nós temos, que naturalmente está alinhado com o dos verdes europeus, portanto temos tido uma sinergia muito, muito grande, temos conseguido trabalhar para garantir que a proteção da biodiversidade, que estes padrões que são apresentados pelas ONGs e pelas instituições científicas sejam o padrão base, portanto que não se resvalde do que têm sido as propostas da comunidade científica. Muitas vezes vemos que há determinadas projeções e os cenários podem ser considerados para esse intervalo de posições, e o que nós achamos é que devemos ter sempre uma vertente muito conservadora, portanto ir pelo pior cenário possível para garantir realmente
que se consegue implementar uma série de medidas e que estas garantem a sustentabilidade do setor, mas sobretudo da biodiversidade a médio e longo prazo. O que nós vemos também é que precisamos que este fundo apoie a indústria, mas para modos mais seletivos de captura, porque, e segundo os dados que temos, que são dados que não se conseguem comprovar diretamente com a realidade, porque há muita falta destes dados por parte da indústria pesqueira, porque há muito medo que se faça este reporte de capturas acessórias. Percebemos naturalmente que isso aconteça, mas é importante que haja uma proximidade cada vez maior da tecnologia a esta captura de informação, a esta recolha de informação, porque os dados que nós temos já são bastante assustadores. Portanto, nós sensivelmente capturamos 7,3 bilhões de animais marinhos por dia para consumo humano, e aqui não estamos a incluir as capturas acessórias. Portanto, este número pode facilmente duplicar pelas indicações que existem das tripulações que são feitas pelas pescas acessórias. Portanto, é importante que este fundo apoie métodos seletivos, que apoie a própria monitorização destas capturas em barcos, nomeadamente com tecnologias de videovigilância, que se garanta também um melhor controle do que é pescado e do que é depois vendido ao posto no mercado, e obviamente que se garanta que haja um estudo ainda mais aprofundado e uma preservação ainda mais diretiva da biodiversidade marinha, não só pelos fatores inerentes de uma pesca, um setor de pesca que tem os seus impactos, nomeadamente com a poluição de redes e de engenhos de pesca, que é um fator muito, muito relevante na poluição marinha, mas obviamente depois, né, em estudos mais aprofundados e os recursos suficientes para que a comunidade científica também tenha essa garantia que consegue pesquisar e consegue aprofundar os seus conhecimentos técnicos. O que nós temos visto é que existe a possibilidade de haver subsídios à construção de novas embarcações, algo que não estava contemplado desde 2007. Portanto, o que se diz é que existe uma frota maioritariamente uma frota de pequeno porte, que são cerca de 90% em Portugal, e que constitui a maior parte das frotas europeias, e que há uma necessidade de reconstruir ou remodelar estas embarcações. E o que isto pode abrir a possibilidade é que haja um aumento da capacidade de apanha de bens marinhos, nomeadamente de pesca. Portanto, o que nós temos que garantir é que estes fundos a serem alocados devem ser inerentemente para barcos com menos de 12 metros e sem artes rebocadas. E o que tem havido dentro destas negociações é que o Conselho tem uma percepção diferente e diz que não vê qualquer problema em que estas sejam estendidas para barcos até 24 metros, ou seja, faríamos com que houvesse um setor de pesca ainda maior para esta indústria. Portanto, teríamos a alocar fundos que possivelmente são fundamentais para esta pequena pesca, ou para esta pesca em pequena escala, para indústrias com um porte maior e que têm a capacidade até de se autofinanciar na própria renovação da frota. É algo que está ainda a ser negociado, portanto é algo que nos preocupa bastante nesta fase do campeonato. Naturalmente, o que nós temos garantido é que a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas marinhos seja a linha base de toda esta negociação, e que mesmo a necessidade de reduzir as emissões das embarcações não leve a que haja um aumento da capacidade pescatória. É algo que tem sido difícil de negociar, mas é algo que nós estamos a tentar garantir ao máximo, não só dentro da posição dentro do Parlamento Europeu, mas também dentro depois da posição que será consensuada nos trílogos. Dizer-vos também que acho que é relevante que nada está negociado até tudo está negociado. É esta a premissa que nos leva a negociar neste trílogo.
portanto, mesmo que se avance nas negociações ponto a ponto, setor a setor, só no final, quando todos acordarmos com o documento, é que o documento está efetivamente aceite. Temos obviamente que considerar que estas medidas de controlo sejam efetivas e que se garanta também que haja as condições laborais para os pescadores, portanto, naturalmente teremos que garantir que estas embarcações tenham as condições, nomeadamente de higiene, que estas comunidades merecem e precisam de ter, mas, mais uma vez, o nosso grande problema é com a possibilidade que haja mais capacidade de carga, sendo que se o argumento que existe muito na mesa é que se nós aumentarmos para que haja maiores dimensões de WC, teremos que aumentar também depois a possibilidade de capturar mais. É algo que nós estamos com bastante preocupação, porque tem sido um argumento muito usado e algo que nós realmente não concordamos. Terá que se encontrar a formulação necessária para que estas melhorias sejam feitas, efetivamente, porque assim são precisas, que estes fundos sejam alocados para isso, mas que não haja um aumento da capacidade de pesca. Dizer-vos também que algo bastante preocupante é que antes havia uma contribuição obrigatória de cerca de 30% do fundo para apoio a objetivos ligados ao clima, e isto foi eliminado numa emenda infelizmente até por um eurodeputado português, do qual que tem uma visão, e que o seu próprio partido tem uma visão muito produtivista, não me cabe aqui dizer qual é, mas que realmente se tornou uma posição mais fraca mesmo do Parlamento Europeu, abrangendo isto para uma fórmula que é mais genérica dentro do quadro financeiro plurianual, portanto não se fixou apenas no FEAM para esses 30% de garantia que o dinheiro eram para objetivos climáticos. Sem dúvida concordamos, pela sua naturalidade, que sejam simplificados uma série de processos, até para que o cargo administrativo não seja muito, porque é realmente disfuncional e tiram recursos onde eles realmente são necessários, mas temos que garantir que há um controle adequado e uma fiscalização, não só dos meios nacionais, mas depois da Comissão Europeia, para também fazer esta monitorização ao longo da utilização do fundo durante estes próximos 7 anos. Dizer-vos também que somos atualmente a única força política que está seriamente preocupada com as questões do bem-estar e saúde relativamente aos animais que são capturados nesta indústria, e falamos aqui nomeadamente na aquacultura, onde os estándares de bem-estar animal são próximos de nulos. Portanto, não falamos só da questão da pesca acessória, que há uma série de animais que involuntariamente são capturados por estas pescas, e que teremos que combater isso com mais tecnologia, melhores métodos de captura e mais informação, mas também no setor da aquacultura, que é um setor que está a ser altamente subsidiado, não só pelos Estados-membros, mas também por este fundo, para que haja as condições que nós achamos mínimas de bem-estar e que respeitam a saúde e a garantia que existe aqui um controle sanitário bastante eficaz. Dizer-vos também que, naturalmente, está uma grande especificidade nas regiões periféricas, ultraperiféricas, e aqui falamos dos Açores e da Madeira, portanto isto são temáticas que estão muito abordadas na nossa negociação, e que é corrente nos outros partidos. Pensamos aqui que há uma sensibilidade generalizada da especificidade destas regiões autónomas. Por fim, e para concluir, queremos que é necessário pensar também um bocadinho mais do que só dentro da nossa esfera político-partidária, portanto temos naturalmente que nos guiar pelos dados científicos que têm sido promovidos e coletados por uma série de organizações, por ONGs também. Portanto, é esta que deve ser a base da tomada de decisão política. Portanto, é isso que nós sabemos que às vezes não acontece quando as indústrias têm um poder superior ao que a própria comunidade científica os plana. Portanto, é isto que nos preocupa bastante quando nós estamos também a negociar estas matérias. Que haja naturalmente uma política maior e mais abrangente que reduza a poluição marinha, e ela, para nós, mesmo dentro desta crise económica que estamos a viver e que se vai agudizar,
do Covid-19 terá que vir sobre o chapéu do Pacto Ecológico Europeu, portanto não podemos de modo algum pensar que ou salvamos a economia ou salvamos o planeta, portanto ambos estão na mesma senda, portanto não conseguiríamos fazer um sem fazer o outro, e para nós está intimamente interligado, e aqui naturalmente tudo o que envolve a poluição marinha. Dizer também que temos que apostar em diversificar as fontes de proteína animal, ou seja, ir buscar mais proteínas vegetais, mesmo se falarmos na capacidade de produção marinha, há muitas algas, por exemplo, que não são exploradas e que podiam ser alternativas viáveis, não só a nível piscícola, como é naturalmente concebido, e a nível aquacultura também. É uma área que deve ser melhorada, mudarmos o nosso sistema de consumo e produção de bens, naturalmente tentar regionalizá-lo, mas nunca esquecendo que vivemos num paradigma de superconsumo e superprodução, portanto ainda temos um grande desperdício. Tudo bem que não é focado, os dados que eu vou dar agora não são focados meramente no setor piscícola, mas nós desperdiçamos cerca de 1/3 da nossa comida na Europa, portanto teremos também trabalhar na questão do desperdício alimentar como algo fundamental para preservarmos não só os estoques, mas também a gestão responsável destes recursos. E naturalmente para nós parece-nos fundamental que haja um envolvimento dos cidadãos, das comunidades e das ONGs nesta tomada de posição, e por isso também agradeço esta oportunidade de estar aqui a falar convosco, para não só partilhar as nossas posições e o que tem sido os nossos desafios, mas também para ouvir as vossas posições e no fundo também aprender um pouco, porque há muitos stakeholders que não são ouvidos com o devido tempo, com a devida preocupação, e no fundo estes webinars, que agora tem que ser mesmo via web, fomentam também essa participação, e nesse sentido também dizer-vos que a participação cívica é sempre importante, e o papel que a Pombo Pesca neste caso tem sido muito relevante nesta área que é muitas vezes esquecida, mas que é fundamental para a preservação da nossa existência neste planeta. Deixar-vos com uma mensagem de uma personalidade que eu muito admiro, que para uns pode ser controversas, para outros nem por isso, mas que realmente simplifica muito da atenção que nós devemos ter para com os oceanos e para com tudo o que ele nos fornece, porque tal como eu deixo os oceanos morrerem, nós também morremos. Agradecer-vos mais uma vez e obrigado pela atenção. Obrigada, Francisco. Exato, era isso que eu ia fazer. Muito obrigada pela apresentação. Nós temos aqui algumas perguntas. Muito obrigada a todos os que participaram. Eu, entretanto, fui deixando aqui uma mensagem um bocadinho repetitiva a pedir para porem aqui no Q&A. Desculpem, mas teve mesmo que ser, senão acabamos por perder algumas perguntas e não é isso que queremos. Se calhar eu posso ler a pergunta, não sei se tu consegues ver, depois consegues ir respondendo ao mesmo tempo, mas eu posso ler uma pergunta e vamos tentar responder a todas. Portanto, peço que quando escreverem as vossas perguntas tentem ser o máximo concisos possível, ok? Então, temos aqui a primeira pergunta que diz: olá, obrigada pela apresentação. Uma questão em relação às posições do PAN, quando falam em mais controle e videovigilância a bordo, poderiam esclarecer se defendem este reforço no setor da pesca artesanal também ou apenas no industrial? Aqui nós defendemos em todos. Naturalmente que quando falamos na pesca artesanal, este acompanhamento deve ser feito com métodos menos invasivos, porque estamos a falar de frotas muito mais reduzidas. Portanto, o que aqui se possibilitaria era a videovigilância, no sentido não de vigiar as pessoas, os profissionais de modo invasivo, mas para perceber claramente o que se está a pescar, quanto é que se está a pescar, e depois também adaptarmos as tecnologias a essas necessidades, porque nós precisamos de conhecer realmente a realidade, e se nós não conhecemos a realidade, não poderemos ajudar também estes setores, não podemos ajudar as comunidades, não podemos ajudar, nem teremos os dados específicos para ajudar a comunidade científica, e então neste sentido é importante que haja mais monitorização, agregamento dessa informação, para que se possa partir para políticas mais concretas e que realmente tenham o chapéu máximo, que é a preservação da biodiversidade, que é algo que está seriamente em risco, nós não podemos, e nós tendemos a desconsiderar estas matérias, mas nós não temos mesmo muito tempo para fazer esta transição, portanto neste sentido é muito importante que esta monitorização seja feita
a todos os níveis. Exato, o meu comentário ia precisamente nesse sentido, achei interessante que tivesse abordado, que é não só vigilância, mas também monitorização, portanto recolha de dados científicos para conseguirmos perceber como é que estão os estoques e para melhor o gerir. Então, temos também aqui outra questão que é até que ponto a integração de ferramentas de machine learning podem suportar os sistemas de geolocalização, até que ponto estas ferramentas poderão ajudar à vigilância da ação ilegal por parte de algumas embarcações pesqueiras? Neste caso específico, acho que sim, mesmo a questão da inteligência artificial e os novos mecanismos que podem ser usados, podem ser financiados por este fundo, parece-nos que é muito relevante. Para vos dar uma perspectiva, nós temos uma agência, que é a Agência para a Monitorização da Poluição Marinha, que é sediada aqui em Lisboa, no Cais de Sodré, e é uma agência que, através não é vigilância, mas É a EMSA, não é? É a EMSA? É a EMSA, Okay. Exatamente, que a nível de satélites consegue monitorizar a poluição das frotas comerciais que navegam um pouco por todo o mundo, sobretudo na zona europeia, mas temos acordos com outras áreas, então conseguimos verificar, imaginem, se houver um derrame, e aconselho-vos a pesquisar, se vimos um derrame de petróleo, eles rapidamente conseguem monitorizar, conseguem perceber qual é essa embarcação, e nesse sentido também nós poderíamos utilizar outros recursos de outras agências para garantir que houvesse uma maior eficiência nesta monitorização e controle, para também garantirmos que os pescadores que têm as suas licenças e que operam perante a lei não são prejudicados por quem não o faz. O tráfico de pescado ilegal é um grande comércio mundial e gera muitos milhões de euros, muitos bilhões de euros, e é algo que também tem que ser combatido, não só porque destrói completamente estes planos que nós tentamos implementar, que são planos mais holísticos, mas que são dentro de um quadro legal, mas também, obviamente, destrói a capacidade de regeneração dos sistemas marinhos. Ok, obrigada. Aqui dentro desta questão, que vai sempre, quando estamos a falar de FEAMP, agora inevitavelmente vamos sempre bater ao Green New Deal, e temos aqui uma pergunta que é, que acompanhamentos estão ou estás a fazer da estratégia Farm to Fork e que ligações vês entre a estratégia e o futuro FEAMP? É uma interligação total, e o que tem havido muito, pelo menos na nossa perspectiva, é que há um trabalho muito de comissões que depois têm dificuldade em ser interligado. Por exemplo, quando nós falamos na política agrícola comum, ela atualmente está sobre o escopo da Comissão de Agricultura, mas ela inerentemente tem uma vertente ambiental, portanto ela terá, e é isso que nós nos estamos a bater, ela terá que ter uma série de alterações e de negociações dentro do quadro também da Comissão de Ambiente, e é isso que nós também nos estamos a bater. Aqui o FEAMP é naturalmente uma política integrada, porque o Pacto Ecológico Europeu, na nossa perspectiva, é o chapéu de todas estas transições. E se o FEAMP, por um lado, e aqui é o que nós vemos, por exemplo, com a CAP, com a Política Agrícola Comum, com a CAP, se esta não estiver enquadrada com as premissas e os objetivos gerais do Pacto Ecológico Europeu, de pouco servirá termos este bolo geral, se depois as suas fatias são sempre maiores do que o todo. E o que nós vemos é que tanto neste, mas sobretudo na CAP, há uma grande divergência em absorver as necessidades climáticas e as mudanças que nós temos de fazer, e que vão ser difíceis, especialmente neste contexto de crise, e o que está a haver é uma grande retórica por parte, sobretudo, de famílias políticas muito ligadas à indústria, à grande indústria, portanto é neste sentido que nós falamos, e nós não somos contra grandes indústrias, agora somos contra o desvirtuamento da necessidade prioritária de realmente implementarmos e sermos líderes na União Europeia, com todas as nossas dificuldades, obviamente, mas sermos líderes no combate climático. E nesse sentido estamos a ver uma grande força destas forças políticas e destas grandes indústrias e conglomerados para que se salve ou a economia ou se salve o ambiente. E para nós, mais uma vez, como eu frisei há bocado, estão todas interrelacionadas, portanto o FEAMP terá que ser o mais ecologicamente possível execuível, para não comprometermos também uma série de outras fatias dentro do Pacto Ecológico Europeu. Portanto, todas estas fatias são importantes, sendo que todas elas, num pacote geral, têm que ser implementadas para que consigamos ser líderes no mundo.
Obrigada. Temos aqui uma pessoa dos grupos de ação local que pergunta: olá Francisco, como vê o papel dos grupos de ação local no âmbito dos DLBC financiados pelo FEAMP através do MAR 2020? Relembro que o MAR 2020 é o pacote em Portugal. É fundamental, ou seja, o que tem existido muito é uma prática mais supranacional no que toca a estas questões, e os grupos locais são fundamentais. Eu tenho contactado com vários, para não só fazer esta proximidade que muitas vezes não existe entre as instituições e a comunidade pescatória, ou mesmo a comunidade científica, mas também para expor muitas vezes os problemas que existem, que podem ser facilmente resolvidos. Portanto, dentro desta perspectiva, quanto mais financiamento existir para estas comunidades, melhor. Temos é que simplificar os processos para que estes possam ser rapidamente acelerados, para que não haja uma grande burocracia em torno deste pedido de fundos, que é muitas vezes o que está a contrapor com a necessidade de alterar uma série de comportamentos e de ações. Portanto, o que nós vemos é que a burocracia é necessária, mas só até certo ponto. Portanto, neste caso temos que simplificar procedimentos, temos que garantir que as pessoas que mais precisam, nomeadamente estas comunidades mais locais e de ativismo local, por assim dizer, têm acesso aos mesmos e que possam continuar e reforçar o seu trabalho. Ainda neste tópico temos aqui uma questão também, que é a seguinte: em que medida já se pensou de que forma o desenvolvimento local liderado pelas comunidades da LBC, no novo regulamento do FEAMP, poderá contribuir para apoiar o desenvolvimento e a preservação das zonas costeiras? Já respondeste um bocadinho anteriormente, mas... Sim, eu acho que é fundamental, ou seja, nós não podemos, e estes planos são pensados a nível macro, mas tem uma grande componente depois da parte estratégica nacional, portanto também compete ao governo vigente aproximar-se destas comunidades e que garanta que haja não só uma interligação com estas especificidades regionais, mas que essas regionais também estejam interligadas com uma perspectiva mais nacional / internacional, porque nós muito bem sabemos que o mar não tem propriamente fronteiras, portanto isto terá sempre que ter uma especificidade muito, muito ligada, por exemplo falamos na comunidade mais costeira, mas também podemos falar nos arquipélagos, e têm especificidades muito próprias, mas elas não podem deixar de ser enquadradas numa perspectiva macro. Portanto, os Estados-membros nesse capítulo, fazer os seus planos estratégicos, têm que ter uma proximidade muito grande com estas comunidades e garantir que há obviamente uma especificidade local e regional, mas que ela é englobada neste prisma maior. Outra questão é: Portugal tem um plano nacional de recolha de dados, acha que o dinheiro gasto neste plano está a ser utilizado de forma eficiente e com recursos satisfatórios? Penso que é o Plano Nacional o PNAB, não é? Da amostragem biológica. Sim. Eu diria que não, que poderá ser melhorado, até porque muitos desses dados não conseguem ser capturados. Nós estávamos a falar na questão da monitorização de embarcações de pesca, e muitas destas não têm capacidade ou não têm os recursos de monitorização para essa coleta própria de dados. Portanto, nós podemos estar a ter as melhores políticas considerando os dados que temos, mas estes não são os mais eficientes. Também nos parece que é uma área muito pouco visível, portanto falamos muito pouco de pescas, falamos muito pouco de pescas relacionadas com o ambiente, e nesse sentido, óbvio que tudo o que for recursos que sejam alocados para a maior monitorização e maior coleta de dados, para nós é fundamental. Aliás, é essa uma das grandes teclas que nós temos batido dentro destas negociações, é que tem que haver realmente uma priorização da monitorização e que estas embarcações e estas indústrias tenham uma monitorização apertada, no sentido de até a própria indústria beneficiar, portanto, e a comunidade científica, obviamente, sem estes dados mais precisos, dificilmente poderá fazer as suas projeções mais acertadas. Ok. Enquanto pessoa que está a acompanhar de perto este ficheiro, é possível dar-nos, não sei se podes fazer isto, mas é possível dar-nos algum vislumbre sobre a posição que Portugal tem adotado no Conselho? Não é claro, ou seja, quando nós vamos para trílogos, nós já vamos com uma posição do Conselho, e geralmente nós não conseguimos perceber a especificidade de cada país. Eu consigo percebê-la a nível do Parlamento Europeu, mas essencialmente o que advém do Conselho é uma visão muito produtivista e muito
e arrisco-me a dizer muito conservadora no que é o direcionamento de fundos para a preservação e regeneração mesmo da própria biodiversidade. Portanto, existe uma desconsideração muito grande porque os Estados gerem-se pelos PIBs e pelas métricas quantitativas, quando há muitas variáveis qualitativas que são excluídas desta narrativa, e então quando nós vemos pelo menos o papel negocial geral do Conselho é um papel muito mais conservador em não querer gastar tanto dinheiro, em não querer alocar tantos fundos para estas questões ligadas à monitorização, à coleta de dados, à garantia que existe uma visão muito precaucionária quando nós abordamos esta transição que temos que ter, e então não conseguimos perceber a posição clara de Portugal, conseguimos perceber por alguns sinais que têm sido dados ao longo destes anos, que é uma visão muito hiperprodutivista e que não se altera muito relativamente aos restantes, e sabendo nós obviamente temos uma costa muito grande, temos uma frota pesqueira também considerável, mesmo considerando outros países, mas temos uma frota pesqueira ainda razoável, e quando, por exemplo, falamos em negociações de períodos de cessação de capturas de alguns bens, nomeadamente, por exemplo, a sardinha, que muitas ONGs consideram que se deve ter períodos mais alargados ou mesmo moratórias para que não se capture, para que se ganhe a capacidade regenerativa destes bens. Depois vem Portugal a pedir mais cotas e a pedir mais extração, captura destes bens. Portanto, é sempre uma visão muito produtivista, que é um contrassenso, porque no final, como também apresentámos ali no PowerPoint, se não houver peixe não há pescadores, não há comunidade. Portanto, é irrazoável estes ciclos, muitas vezes de 4 anos de políticas governativas que pensam só, não digo só, estarei possivelmente a ser injusto, mas pensam maioritariamente nestes ciclos políticos de 4 anos, quando nós devemos pensar em ciclos de 50 e 100 anos, e com todas as dificuldades que isso infere, porque todos nós sabemos que isto, a nível de modelos de previsão, está cada vez mais difícil, porque há uma série de variáveis, portanto temos ainda que ser mais cautelosos quando fazemos esta gestão. Certo. Obrigada. Temos também aqui uma outra questão que não vai tanto ao encontro do FEAMP, mas também me parece importante e que já foi aqui colocado 2 vezes, que é: parece-me que o grande problema da sobrepesca está nas artes utilizadas e não na dimensão ou na monitorização das embarcações. Será que há coragem para proibir a arte de arrasto, por exemplo? Se dependesse de nós, sim. Agora, é natural que quem esteja ligado à indústria não, mas eu acho que não devemos desconsiderar a questão da relevância de monitorizar e capturar dados, porque muito do que se passa no próprio sistema de coleta de pescado e depois na entrega poderia ser melhorado, e os próprios dados poderiam ser mais precisos se tivéssemos essa monitorização. Portanto, não só, obviamente, garantir que haja não diria uma erradicação, mas uma diminuição substancial de algum tipo de pesca, nomeadamente ligadas aos arrastos. Para nós seria o ideal que não houvesse ponto final, mas que também houvesse esta monitorização e este acompanhamento dos dados que são coletados. Mas falámos também que agora se promove uma indústria cada vez mais desconhecida, que é a indústria da aquacultura. Portanto, ainda há muita ciência que precisa de ser trabalhada, há muitos dados que precisam de ser retirados, há muitas ilações que precisam ser retiradas da comunidade científica, e isto é uma indústria que está a crescer muito rápido e que muitas vezes não tem este acompanhamento que nós achamos que deveria ter. Portanto, não só substituindo uma ou outra, tem que haver aqui um equilíbrio, mas parece-nos que a indústria está a crescer muito mais rápido que a possibilidade dos dados científicos nos comprovarem para onde é que nós devemos caminhar, e isso é fundamental. A ciência mostrar-nos para onde é que nós devemos caminhar e como é que nós devemos caminhar. Obrigada. Mais um comentário que tem também uma pergunta, que é: obrigada pela excelente apresentação, Francisco. Não sei se esta questão é adequada por se tratar mais de um aspecto da operacionalização do FEAMP, mas queria saber se há espaço no trílogo para discutir a elegibilidade de algumas despesas, como é o caso dos gastos com recursos humanos, já que no anterior fundo várias medidas ou avisos não permitiam a inclusão destas despesas. Colocámos essa questão às entidades nacionais portuguesas, que remeteram para a decisão para o nível europeu. É sempre possível nós, como relatores sombra, tentarmos influenciar ao máximo as pré-definições que vão estar nessa secção.
portanto, não vos consigo precisar agora, porque é um documento gigantesco, o que é que está, ou qual é a nossa posição concreta relativamente a essa matéria. Sabemos que sim, ou seja, a título geral, nós apoiamos mais financiamento para estas comunidades, mas não sei precisar, e aqui é mesmo uma omissão minha, porque são muitas alíneas, então não vos consigo precisar, mas o que eu vos pediria era que me enviassem um e-mail, que eu tentarei, dentro, obviamente, da questão negocial, que não posso, por questões éticas, partilhar, mas tentarei ao máximo informar sobre esta matéria, mas há sempre possibilidade, sendo que é sempre mais complicado quando já estamos nesta fase de trílogo, onde já há uma posição do Parlamento e já há uma posição das restantes instituições, Conselho e Comissão. Então, muitas vezes aqui a influência é tentar não tornar a posição do Parlamento mais frágil. Portanto, só isso muitas vezes já é bastante positivo. Não quer dizer que seja o caso, mas o que eu então pediria é que depois me enviasse essa pergunta para o e-mail que eu até posso partilhar, francisco.guerreiro@europarl.europa.eu. Está no site do Parlamento também, portanto, sejam à vontade para dirigirem essa ou outras questões. Era isso. Sim, era isso que eu ia dizer, que nós depois podíamos divulgar o teu e-mail, apesar de ele estar muito certamente público, mas no e-mail que nós enviámos para toda a gente com a gravação, nós depois também podemos partilhar o e-mail do Francisco. Estamos mesmo quase a terminar, diria que pomos mais uma ou duas perguntas, dependendo das respostas, e temos aqui também, olá novamente Francisco, vês a hipótese de reverter a presente posição de não ter 30% dos fundos alocados à conservação? Não. Infelizmente não. E o que se verifica é que pode até ser pior, ou seja, pode e já está a haver uma grande convergência de forças para que nesta crise que todos vivemos e que é transversal naturalmente desta pandemia, se relegue para segundo plano o Pacto Ecológico Europeu. Portanto, é algo que nós todos temos de ter muita atenção e temos que trabalhar muito afincadamente para que não se priorize a economia do costume e se aproveite realmente porque é uma realidade, a realidade que existe económica e social, que é uma crise, para aproveitarmos no médio prazo para reforçarmos o Pacto Ecológico Europeu e esta transição para uma sociedade descarbonizada e não o contrário. E o que estamos a ver é que, infelizmente, nomeadamente nas grandes famílias europeias e suportados pela grande indústria, em várias áreas, agricultura, pescas, indústria, energia, o que se quer, transportes, mobilidade, o que se quer é pôr em segundo plano o caminho que está a ser traçado no Pacto Ecológico Europeu. Portanto, a minha resposta é não, infelizmente, e espero que não seja pior. Portanto, é por isso que nós também trabalhamos para que se garanta que o que foi aprovado seja cumprido e que seja até reforçado. Ana, queres colocar uma pergunta? Sim, tinha aqui só uma última questão. Obrigada, Francisco, gostei muito da apresentação, foi muito interessante. Estamos quase a chegar ao final do tempo, mas eu estava aqui a pensar que em Portugal muitas vezes temos vindo, nós enquanto ONGs e presentes em alguns fóruns e órgãos de acompanhamento, temos vindo a perceber a posição do setor em Portugal acerca desta questão dos subsídios perversos e a maneira como eles relacionam isto com a nossa frota ser muito envelhecida, os barcos serem todos muito velhinhos, não apresentarem condições de segurança a bordo, puxam muito a necessidade desses subsídios relacionada com essas questões. E eu gostava de saber qual é que é a tua resposta a isso, ou seja, se tivesse aqui alguém do setor e te dissesse-me que precisa desse dinheiro e desses fundos para melhorar as condições de segurança a bordo e renovar a frota velhinha de Portugal, o que é que tu responderias? Ou seja, não é uma pergunta minha, mas é uma pergunta mais baseada nos argumentos que nós temos ouvido por aí, que acho que era interessante ouvir a tua opinião. É realmente uma pergunta bastante relevante, porque tem sido usado como argumento para utilizar estes fundos públicos para a renovação de frotas, e o que nós perguntamos sempre é que tipo de frotas, que tipo de renovação e que garantias é que nos serão dadas que a capacidade de carga não será alterada. E muitas vezes essa dificuldade de resposta é o que nos indica que estes fundos poderão ser usados para não só renovar grande parte da frota, mas depois externalizar esses custos para todos nós, porque nós não nos podemos esquecer que o FEAMP são fundos públicos, portanto deverão ser canalizados para bens públicos, e nós estamos a falar muitas vezes de setores
muitas vezes. Estamos a falar de setores privados que muito bem concorrem no mercado concorrencial e que, segundo os relatórios que já existem, nomeadamente da viabilidade económica, já têm lucros, portanto deverão também ter a sua cota-parte de responsabilização pela sua renovação de frota. E o que nós vemos é que esses argumentos são utilizados para simplesmente se candidatarem a mais fundos, renovarem as frotas e depois não haver compromissos propriamente ditos ou haver compromissos mais débeis para a preservação de uma série de elementos que nós consideramos essenciais, nomeadamente a questão da preservação da biodiversidade, pescas acessórias, da mesma inclusão de monitorização das capturas dentro destas frotas e muitas vezes também fundos que deverão ser maiormente alocados para as próprias comunidades pescatórias, ou seja, para haver uma renovação, para haver a integração das mulheres também no mercado de trabalho, porque é algo que não tem existido de modo consistente, pelo menos na nossa perspectiva, e para que se procurem alternativas também a este setor, porque vemos que é um setor que poderá ter outras alternativas, não necessariamente mantendo sempre os mesmos índices de produção. E no fundo o que nós vemos é uma força, uma pressão desta grande indústria, ou às vezes pode até nem ser na grande indústria, mas é setores mais conservadores ou mais estáticos nesta área, para simplesmente fazer tudo como sempre foi feito, sem a necessidade de realmente priorizar o que tem que ser priorizado, que é a preservação da biodiversidade, a preservação dos estoques, a garantia que isto não é um recurso que simplesmente se utiliza sem qualquer responsabilidade. E o que nós vemos, por exemplo, no que se relaciona com as comunidades pescatórias e as embarcações, é a poluição gerada pelas mesmas nunca é considerada ou é pouco considerada. Portanto, tem que haver aqui um balanço entre o que se dá com este fundo, que naturalmente em certas áreas será necessário para garantir que os trabalhadores destas indústrias tenham as condições necessárias. Ninguém obviamente quer que estas pessoas laborem com dificuldades em não ter acesso a sanitários, em não ter segurança no trabalho, mas que isso não infira o aumento da capacidade de carga e capacidade produtiva, que é algo que muito dificilmente se consegue perante algumas posições que existem, nomeadamente neste trio, em que o próprio Conselho queria alargar os subsídios à renovação de barcos, não só para as frotas de menos de 12 metros, que são consideradas pela Política Agrícola Comum, Política Comum de Pescas, perdão, isto é o que dá a estar em muitas comissões como efetivo, não só como estas pequenas embarcações, que estão consideradas como menos de 12 metros, mas alargar esses fundos até 24 metros, e mesmo pondo em consideração o que é que são indústrias de pequena escala, portanto, pondo em questão uma série de elementos que já estão pré-definidos e muito bem definidos noutros documentos, nomeadamente na política comum de pescas. Portanto, o que nós vemos é exatamente esta tentativa de pressão para o uso destes fundos para algo mais do que é promovido normalmente por esta retórica. E é isso que nos preocupa. Posso pedir mais 5 minutos para respondermos aqui a uma pergunta dos Açores? Não quero que ninguém se sinta excluído e acho que era importante dar voz aqui às regiões todas. Sim. Não tem a ver necessariamente com o FEM, mas de uma forma mais abrangente da conservação marinha, e parece-me interessante para acabarmos. Então, temos aqui a questão que é: uma das formas para a preservação dos recursos marinhos é a implementação de áreas costeiras de reserva sem qualquer intervenção pescatória. Como forçar as comunidades políticas a perceberem a importância desta medida? Por exemplo, aqui nos Açores nota-se um decréscimo de recursos pescatórios de forma abissal. Apesar disso, o Governo Regional não reage à comunidade científica. Como agir, como lutar por estes valores? Pedia-te então que, usando assim esta pergunta muito abrangente, terminasses a tua intervenção da forma que entenderes sobre FEAM, sobre conservação marinha. Nós temos promovido que, pelo menos no espaço europeu, cerca de 30% da área marinha devia estar sobre estes regimes. Se não me equivoco, e peço desculpa, que às vezes é mesmo muita matéria, o que está na mesa são cerca de 10%, mas não é propriamente, se considerarmos a área que nós temos marinha, não é propriamente o mais viável para garantirmos a preservação desta biodiversidade, e até porque, como falámos há bocado, não existem barreiras quando falamos nos oceanos.
a nível regional é fundamental, ou seja, o que me parece, e tem sido a posição também do PAN Açores, é que haja um aumento desta área, que haja a garantia que depois, não só havendo essas áreas, existe a monitorização e a proteção das mesmas, porque nós podemos implementar uma área de 50%, se não houver meios para a fiscalizar e para garantir que não há pesca naqueles locais, muito dificilmente conseguiremos ter a efetividade da boa intenção de ter essa percentagem de áreas protegidas. E também, e gostava de vos chamar a atenção para uma matéria muito importante que está também em marcha e está com o caminho aberto dentro da União Europeia, nomeadamente também em Portugal, que é algo que não se fala, mas é a mineração em água profunda, que pode vir a destruir qualquer tentativa que nós tenhamos em proteger algumas áreas, porque é uma indústria tão destrutiva e nós temos tão pouco conhecimento dos seus reais impactos, que poderá vir a ser uma realidade em Portugal e mesmo na União Europeia, e destruir qualquer possibilidade que nós tenhamos de regenerar os nossos fundos marinhos e os nossos recursos marinhos, que já estão tão depauperados atualmente. E isto será muito fundamental também para regiões autónomas, nomeadamente os Açores e Madeira. Portanto, é algo que deve impressionar os governos regionais, que devem pressionar os partidos políticos para que tomem posição. Felizmente nós já temos uma posição, que somos totalmente contra este tipo de atividade extrativista, e queremos forçá-la também a nível europeu, portanto tudo faremos para que ela seja travada a nível europeu, mas lá está mais uma vez a indústria, ou esta visão predatória de muitos setores da sociedade faz com que seja um perigo real. Portanto, estarmos muito atentos a esta área, a este setor, e pressionarmos ao máximo, apoiando ONGs que falam sobre esta matéria, falando ativamente com os atores políticos e com os partidos políticos, e lá está, algo que nós dizemos sempre, que é participar no processo democrático, seja votar num ou noutro partido, votem, participem, envolvam-se, façam ouvir a sua voz, porque é muito incómodo, e eu digo-vos como um insider, é muito incómodo que haja pessoas e ONGs a falar sobre determinados temas. É muito bom, mas é muito incómodo para outros. Portanto, nesse sentido, participem e não percam a esperança, porque realmente há mais pessoas como vocês e como nós, que certamente têm os mesmos valores e que querem uma transição real para esta União Europeia, e acreditam no projeto europeu, e por isso não deixem de participar, não deixem de se juntar a pessoas que também pensam como vocês e que agem, nomeadamente a Pombo Pesca. Well, obrigada. Eu gostava de agradecer, acho que foi muitíssimo produtivo, estamos a aprender muito com este webinar, já é o segundo, mas consigo perceber que vão todos ser muito elucidativos. Agradeço imenso a tua presença, Francisco, sei que deve estar com o trabalho até aos olhos, não é? Faz parte, é um gosto. Exatamente, é muito importante que tragamos estes assuntos para a discussão. Muito obrigada às 41 pessoas que participaram, estamos muito contentes por termos sempre tanta audiência, espero que continue. Avisar apenas que para se inscreverem nos próximos webinars precisamos apenas que nos enviem um e-mail todas as semanas para o pong.pesca@gmail.com, é só dizer que quero participar, que nós enviamos o link de participação. Dizer mais o quê? Que nós estivemos a gravar este webinar, vamos disponibilizá-lo nos nossos canais e vamos também enviar para toda a gente que esteve aqui, com a apresentação do Francisco e com o e-mail também para todos aqueles que não conseguiram ver as suas perguntas respondidas. Felizmente tivemos muitas perguntas, tentámos escolher aqui algumas que tinham mais diretamente a ver com o FEAMP, já que é o tema aqui dos nossos webinars, mas encorajamos toda a gente a enviar as perguntas ao Francisco, a nós, a quem for, para quem forem dirigidas. Para a semana continuamos, quarta-feira às 2 da tarde em Portugal Continental, vamos ter uma pessoa das ONGs, a Bruna Campos da BirdLife International, e uma produtora de ostras, que é a Célia Rodrigues, e vai ser muito interessante ter também a visão, por um lado do setor, por outro lado das ONGs. Achámos que era interessante ter estas duas posições no mesmo webinar. Penso que é tudo. Ana, não sei se me estou a esquecer de alguma coisa. Não, acho que é tudo. Obrigada, Francisco, e obrigada a todos que estiveram presentes. Isto não deu mesmo, ficaram algumas perguntas por responder. Pedi desculpa às pessoas que não viram as suas perguntas respondidas, mas realmente isto aqui
dentro deste timeline de 1 hora, não deu para tudo, mas sim, obrigada Ana por encorajares toda a gente a enviar as questões à mesma. E obrigada a todos e vemos... Desculpa? Não, enviem sim, que nós teremos todo o gosto em responder, como é óbvio. Sim, da nossa parte também. Muito obrigada a todos por terem estado connosco. Obrigado. Espero que até para a semana. Protejam-se, cuidem-se. Um abraço. Sim. Tchau, obrigada Francisco. Tchau.